Federação Espírita do Estado da Bahia. O Conselho Regional Espírita, ele é o órgão prático da Federação, e a nossa região, a região 3, ela é uma noite infernal, não sabia do perdoe. Eu fico muito feliz, né? A Casa Espírita aqui em Feira de Santana poder estar fazendo essa transmissão online. Só. Uma Casa Espírita aqui na nossa cidade poder estar divulgando o Espiritismo para o mundo. A Federação Espírita do Estado da Bahia tem no seu ano uma programação e que nós estamos aqui realizando já uma dessas atividades das programações da FER. A FER tem esse ano como tema central Espiritismo, ontem, hoje e sempre. O tema do ano, e que nós temos a primeira atividade, que é a Caravana Baiana da Fraternidade, em que estamos homenageando o livro Espiritismo de Allan Kardec, né? E esse livro, ele faz com que a gente possa, que vamos ver na palestra, compreender um pouco do que a doutrina espírita nos oferece. Bem, além da caravana baiana, né, que a nossa vai finalizar no dia 28 de abril, no domingo pela manhã, na cidade de Santo Estevão. É período de micareta, então quem estiver por aqui, vamos para Santo Estevão fazer, como dizia Arthur Conan Doyle, uma invasão organizada na cidade de Santo Estevão, comemorando com festa, com alegria, com muita vibração a nossa doutrina espírita. No mês de abril, no período de 19 a 21, nós vamos ter 2 grandes eventos na cidade de Salvador. O primeiro é o 3º Congresso das Juventudes Espíritas do Estado da Bahia. O tema é Jovem, levanta o véu do teu futuro. Então aqui a casa tem uma juventude atuante, a gente reforça mais uma vez, eles estão sabendo desse evento, mas a gente reforça, vou deixar aqui o livro, cartaz, para que juntamente com demais jovens da nossa regional possam estar presentes neste evento. Neste período também, de 19 a 21, vai acontecer também em Salvador, Isso tudo lá no Fiesta Convention Center. Uma folgazinha. Puxa o fio que isso tudo lá no Fiesta Convention Center. Vai acontecer também o micro congresso da mediunidade da região Bahia, Sergipe e Alagoas. Então, é uma atividade bem interessante também. Então, todos aqueles que gostam de estudar mediunidade, que participam de grupos mediúnicos, que estudam mediunidade, vamos ter este evento, né, que é um evento de mediunidade da chamada micro-região Albase, Alagoas, Bahia e Sergipe. Todos, né, de certa forma, estão convidados a estar conosco. Em julho, nós vamos ter um encontro macro-regional de trabalhadores espíritas, de 26 de julho, que é feriado em Feira de Santana, até o dia 28, sexta, sábado e domingo. A sexta começa à noite, vai ser em Guaibim, né, lá na cidade de Valença, na praia do Guaibim. E então, como é feriado aqui em Feira, a gente pode ir mais cedo, né, quem quiser ir para a praia, e à noite, o sábado e domingo. É um convite também que nós fazemos e que o Fabiano sempre se faz presente com os seus trabalhadores, e mais uma vez nós viemos aqui convidá-los a estar conosco. Outro evento federativo é o 18º Congresso Espírita da Bahia, que vai acontecer de 31 de outubro a 3 de novembro, também lá no Fiesta Convention Center. Nós já temos 5
confirmados: Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, Simão Pedro, Sandro Klinger e André Trigueiro, né? Carlos até falou que é um time já de futebol de salão, é um time de peso, né? E fora outros companheiros também que vão estar presentes, e com certeza que nós também estejamos neste grande evento que vai ter como tema Espiritismo ontem, hoje e sempre. E já também se programem, porque o ano que vem acontecerá o Congresso Espírita Brasileiro. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, se eu não me engano, no Nordeste aconteceu na Paraíba. Carlito foi, Jojo foi, Zuleika foi também. E em 2020 vai ser aonde? Na Bahia. Né? Então a gente já vê um calendário imenso aí de atividades e que isso faz cada vez mais fortalecer o nosso movimento. Então aqui eram os nossos avisos. Nós temos aqui caravaneiros, a Semana Espírita de Feira, né, que vai ser de 14 a 22 de setembro, com o tema A Jornada Evolutiva do Ser. Também já está com a programação iluminativa. Olha, a Jornada Iluminativa do Ser, de 14 a 22 de setembro, aqui em Feira, a princípio, no ginásio de esportes do Colégio das Torres. A gente agora vai se dividir, que nós temos aqui vários caravaneiros, e vocês também fiquem à vontade de poder falar, perguntar alguma coisa. A caravana, ela é uma homenagem à caravana que foi feita nos idos dos anos 50, quando Leopoldo Machado, juntamente com outros companheiros, saíram visitando todos os estados do norte e nordeste do Brasil, quando aconteceu o Pacto Áureo, em que os espíritas, né, resolveram se unir e, a nível de movimento espírita, se organizar, principalmente nas suas federativas, e no nosso caso aqui específico, a Federação Espírita do Estado da Bahia. Então, eu vou agora começar por ordem alfabética. Alex, né? Você é o primeiro e a gente vai se dividindo aqui. Boa noite, amigos e irmãos. Meu nome é Alex. A gente está aqui para trazer um pouco da mensagem que a caravana. Uma hora eu me entendo com ele aqui. Então, a caravana está trazendo esse ano uma homenagem aos 160 anos do livro O que é o Espiritismo. Então a gente vai trazer um pouco o contexto, a gente vai um pouco mais abrangente. Além de falar do livro que é o Espiritismo, a gente vai trazer o contexto, como chegou o Espiritismo, as obras e as consequências do Espiritismo para nossas vidas. Então, o contexto. Então, como é que era o planeta Terra, nós encarnados, que estavam encarnados nesse momento? Então, ele foi um momento onde estava tendo a Revolução Industrial. Então, hoje, grandes descobertas dessa época, a gente tem os benefícios dela até hoje. Então, esse momento aí, o planeta Terra estava em uma grande revolução industrial, uma grande revolução em toda a tecnologia existente até então. Então, as pessoas estavam maravilhadas com isso aí, com toda essa revolução na ciência, e chegaram até a menosprezar Deus. Alguns até chegavam a pensar que Deus era dispensável. Por isso que a gente está trazendo aqui, Deus se tornou dispensável. Nesse período, começaram a acontecer também, como nada é por acaso, a gente, nesse momento onde a população estava assim, até desprezando Deus, começaram a aparecer muitos fenômenos chamados de mesas girantes.
e que aconteceram não somente na Europa, que a Europa foi o berço principal dessa revolução, mas também teve nos Estados Unidos, a chamada Irmãs Fox. Quem começar a estudar um pouquinho vai ver Irmãs Fox e fenômeno das mesas girantes. Então, essas mesas girantes, como até trazemos aqui o desenho aqui, ó, virou uma grande febre na sociedade, era o passatempo da sociedade da época. Então todo mundo se reunia para essas brincadeiras das mesas girar. As mesas giravam, pulavam, mas também tiveram reuniões sérias. Essas reuniões sérias começou a perceber que as mesas, além de girar, bater, tudo mais, ela começou a transmitir mensagens. Como é que começou essas mensagens? De maneira rudimentar. As mensagens começaram o quê? Os médiuns faziam perguntas simples e a mesa, a cadeira ou o objeto que utilizavam começava a responder. Uma pancada sim, 2 pancadas não. E isso aí foi desenvolvendo até chegar a algumas codificações de letras, e dessas letras começaram a se formar palavras, frases e tudo mais. Então, por volta de 1854, o nosso conhecido Allan Kardec, então chamava-se Hippolyte Léon Denisard Rivail. A gente pode até encontrar uma mudançazinha no nome dele, em função que 2 documentos dele têm palavras diferentes. Mas a gente vai bora falar de Rivail. Então ele, em 1854, ele tomou conhecimento desses fenômenos. E ele, como já era um grande estudioso do magnetismo, chamou a atenção dele. Mas inicialmente ele chegou, como ele era um grande estudioso e muito questionador, ele a princípio falou: por enquanto eu não vou acreditar nisso aí. 1854 ele soube. Em 1855 ele encontrou com um velho amigo dele e conversaram por mais de hora. E isso fez com que ele se interessasse. E então, em maio de 1855, ele foi à primeira reunião mediúnica e chegou à conclusão que essa reunião era uma reunião séria. E começou a frequentar. Essas reuniões aconteceram em diversos lugares, tinham em torno de 10 médiuns, e começou a ter várias comunicações. E Allan Kardec, o Hippolyte Léon, ele, muito questionador, começou a se interessar, começou a conversar com os espíritos, e os espíritos já sabiam da sua seriedade, o chamaram para uma grande missão. Ele, a princípio, rejeitou, mas se não me engano, em 1856, ele aceitou essa proposta. Ele aceitou. Pronto. Então, em junho de 1856, se não me engano, ele assumiu a proposta. Os espíritos lhe trouxeram a missão e ele aceitou essa missão. Eu estou trazendo algumas datas só para a gente perceber o quanto é encantador a doutrina espírita. Ele aceitou a missão em 1856, em junho. Nesse momento ele recebeu milhares de mensagens. E ele codificou, ele organizou essas mensagens. E em menos de um ano depois, em 1857, já foi editado o primeiro livro que deu início à doutrina espírita, que foi o Livro dos Espíritos. Então, se a gente tiver uma curiosidade, vamos copiar à mão o Livro dos Espíritos e cronometrar quanto tempo a gente gasta, só para fazer isso. Imagine, ele pegou milhares de mensagens e organizou de um jeito tão bem organizado,
que do livro dos Espíritos se derivam todos os outros livros. Isso prova que ele não é o autor. Quem é o autor são os Espíritos. Os Espíritos o instruíam, os Espíritos lhe orientavam, os Espíritos que trouxeram as mensagens. E a mesma mensagem, para a gente perceber que o Espiritismo, a seriedade, as mesmas mensagens que chegavam a um centro, a uma localidade, chegavam em outra. Um período que não tinha o WhatsApp, que hoje o WhatsApp você tem uma notícia aqui, 2 minutos depois você já recebe a mesma mensagem de uma outra pessoa que mora do outro lado do planeta, falando da mesma mensagem. Nesse período não tinha meio de comunicação eficiente. Então, a gente vê como foi a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela tem base na ciência. Então, ela é ciência, filosofia e religião. Porém, uma ciência diferente das outras, porque as outras ciências fazem suposições e depois fazem testes para ver se aquela suposição está certa ou não. O Espiritismo foi diferente. Os próprios espíritos que se comunicavam, que falaram: olha, somos espíritos. Não foi ninguém que deu o nome de espírito, foi eles mesmos que disseram: me chamem de espírito, somos espíritos. Igual vocês estão encarnados e nós estamos desencarnados. E estamos aqui fazendo esse intercâmbio. Então, como eu falei, não tinha nenhuma teoria preconcebida, foram os próprios espíritos que trouxeram toda a ciência espírita. Então, como eu falei, entes não físicos se identificaram como espíritos responsáveis pelos objetos observados. Assim, abria-se um campo de pesquisas para uma ciência e constituição: o mundo invisível. Então, como eu comecei a falar, o primeiro livro codificado e editado foi o Livro dos Espíritos, 1857. O Livro dos Espíritos ele é formado de perguntas e respostas. Depois teve a necessidade de um livro um pouco mais simples. Se você perceber o livro, o que é o Espiritismo, que a gente está comemorando 160 anos, ele é um pouquinho mais fino. Também são 3 diálogos que nos traz a doutrina espírita de maneira mais simples, de um entendimento mais fácil, porém muito profundo também. Então, qual é a codificação aqui que Kardec trouxe? O Livro dos Espíritos, que é a base. O que é o Espiritismo, que eu vou dizer assim, é uma simplificação, mas a codificação: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Aqui tem também as Obras Póstumas, que foi um livro após a desencarnação de Allan Kardec. Aqui temos uma comemoração dos 100 anos da primeira Sociedade Espírita no Brasil, que foi em 1865, aqui na Bahia. É isso, Marcos? Foi qual cidade? Mata de São João. Seus princípios basilares do Espírito. Barbeiro quer falar? Eu vou transmitir para Barbeiro, que Barbeiro da pouco deu um show nesse slide, viu? Boa noite. Falar dos postulados da doutrina é muito empolgante, porque todos nós, estudiosos da doutrina espírita, aprendizes, trabalhadores, frequentadores, costumamos responder a quem nos questiona que somos espíritas. E as perguntas surgem: de que trata
a doutrina espírita? Quais são os postulados que a doutrina, os fundamentos da doutrina? E uma boa parte de nós não se atenta para essas questões. Então, qualquer um de nós, para se dizer espírita, primeiramente, tem que crer em Deus com absoluta certeza, crença inabalável em Deus. Depois, temos que nos conscientizar que somos espíritos, espíritos imortais. Não somos eternos, mas somos aqueles seres criados por Deus, simples e ignorantes, para seguir uma trajetória evolutiva. E a evolução é um pré-requisito para todos nós. Eu costumo dizer que é uma fatalidade que ninguém está ileso de sofrer. Teremos que evoluir, quer queiramos ou não. Não há alternativa. Podemos postergar, podemos atrasar, podemos ir para o fim da fila, mas um dia seremos espíritos puros. E a doutrina espírita nos conscientiza desse fato. E para evoluir, necessário se faz reencarnar. Então a reencarnação é uma tese bem clara, bem defendida pela doutrina espírita, explicando que precisamos voltar ao corpo físico tantas vezes quanto se faça necessário até alcançarmos o grau evolutivo que almejamos. Precisamos ter consciência que existe dois mundos: o mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria, e o mundo material, onde nós estamos temporariamente habitando por força de necessidade evolutiva. Nenhum de nós pode deixar de vir ao corpo físico, às vestes, para aprender, para evoluir. A mediunidade, que não é exclusividade da doutrina espírita, mas que a doutrina estuda com muita profundidade, a ponto de explicar para todos nós como se dá esse elo de comunicação entre os dois mundos. É necessário que nós, espíritas, saibamos lidar com a mediunidade de uma forma educada, de uma forma segura, para que assim possamos desenvolver os benefícios que a mediunidade traz para os desencarnados e os próprios encarnados. Depois, a questão da morte. Nós espíritas sabemos que o espiritismo matou a morte. A morte não existe como única forma de desintegração do corpo. A morte nada mais é do que a liberação do espírito para seguir o seu caminho, a caminho da pátria espiritual. Então é diferente morte e desencarnação. Muitas vezes o indivíduo morre, mas não desencarna. Assistimos isso nas reuniões mediúnicas. Espíritos sofredores darem seus testemunhos de grande dor que passam assistindo à desintegração do corpo físico, porque não conseguiram desencarnar. Então, desencarnar é a forma mais abrangente da separação do espírito do corpo, partindo de volta para a pátria espiritual, e o espiritismo
explica muito bem como isso se dá. Também a doutrina espírita defende, mostra que tudo que se faz de bem vai converter em bem, tudo que se faz de mal vai converter em mal. É a lei de causa e efeito. Então nós temos que saber que temos que praticar o bem, porque se fizermos o mal, teremos a consequência desse mal de volta à nossa responsabilidade. E a doutrina explica isso com muita clareza. E por isso faz parte dos postulados da doutrina. E por último, sabendo que não somos seres exclusivos de Deus, como muitos pensam. E só o planeta Terra tem espíritos habitando. Somos exclusivos, os demais planetas estão aí só para enfeitar o universo. Não. O próprio Jesus deixou isso claro. Na casa do Pai há muitas moradas. Então, há seres que habitam outros planetas superiores, portanto mais evoluídos do que nós, e espíritos que habitam planetas mais inferiores, planetas primitivos, que nós ainda estamos na segunda escala, pró-expiações, passando pela transição, e ainda temos um longo caminho a seguir. Jesus disse: vós sois deuses, vós podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele foi muito inteligente, mas deixou algo no ar. Ele só não disse quando nós vamos poder fazer mais do que ele fez. Aí é uma opção individual de cada um de nós. É uma questão de tempo. E como o tempo para Deus é infinito, Deus não tem pressa, nos aguarda de braços abertos. Então compete a cada um de nós acelerarmos esse processo para conseguirmos um dia alcançar a perfeição à qual todos nós estamos fadados. Não há como escapar. Então, se isso vai acontecer, que façamos a nossa parte logo, que nos empenhemos em sermos melhores, para que assim tenhamos uma vida futura de felicidade absoluta. Passo para a companheira Zuleika. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, e também os internados. Então vamos dar continuidade. E vamos aqui para, sintetizando, recordando André Luiz. Uma existência é um ato. Barbeiro, ainda há pouco, falou de que somos os espíritos e momentaneamente estamos encarnados. Então, essa existência é um ato, ou seja, é um ponto em toda a nossa trajetória. Um corpo, uma veste. O nosso corpo, esse que nos dá a oportunidade desse espírito se manifestar. Quando encarnado, podemos ver que é uma veste, ou seja, haverá necessidade de retirá-la um dia. Um século, um dia. Barbeiro disse que o tempo de Deus é infinito. Logo, um século para Deus é o mínimo. Um triunfo, uma aquisição. Faz parte da evolução já comentada por Barbeiro. É o nosso papel aqui de novas aquisições, de refazer algo que ontem, em outra existência, fizemos
não da forma conforme as leis divinas, uma morte, um sopro renovador. Foi o que Barbeiro falou, que a doutrina espírita matou a morte, porque sabemos que a morte é a troca dessa veste que nós hoje envergamos para tomarmos um banho do lado de lá, para colocarmos outra numa próxima encarnação. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Barbeiro falou, isso depende de cada um. Idas e vindas ilimitadas. Cada um terá quantas forem necessárias. O saber espírita na compreensão da vida mostra que somos seres espirituais vivendo uma experiência transitória, que é a encarnação, já comentada por Barbeiro. Possibilita compreender vivências interexistenciais, anímicas e mediúnicas, ou seja, a veste que nós estamos nesse momento, ela nos limita sim, mas não tira essa possibilidade desse intercâmbio. Não tira. O momento da oração é o momento que a gente pode fazer isso. Buscar a parte anímica da meditação. Então, não somente ficar pensando porque estamos encarnados, vamos esperar o momento da volta. Aqui mesmo nós poderemos já buscar esse contato. Revela a origem de tendências e aptidões. Cada um de nós aqui pode chegar e dizer, eu tenho aptidão para tal. Cada um de nós. Porque ao retornar, nós trazemos a nossa bagagem do ontem. Nós trazemos as experiências do ontem. Assegura-nos uma real justiça em função do ciclo reencarnatório. Isso nos mostra aí a justiça divina. Se todos nós aqui estamos reencarnados e muitos outros estão na fila esperando por essa oportunidade, é a justiça divina em ação, nos dando a oportunidade de revermos a constituição dela, revermos as leis que nela contém. É essa oportunidade na reencarnação. Propõe um sentido para a existência. Qual é o sentido, então, que nós estamos aqui? É para o carnaval que está próximo? E logo depois o forró no São João? Isso faz parte de enquanto encarnado. Mas o sentido da vida na encarnação é cada um superar a si mesmo. E essa superação é que vai nos dar a seta da evolução. É essa superação. Buscando no nosso dia a dia sermos melhores. Buscando no nosso dia a dia ler, conhecer e colocar em prática essa constituição divina. Demonstra que os preconceitos revelam o grau primário em que se encontram seus membros em termos de evolução. Muito tem se falado ultimamente de preconceitos. Muito tem se falado ultimamente da mudança que nós temos que ter em aceitar o outro, em aceitar a diferença do outro. E aqui diz que isso demonstra a nossa inferioridade. No momento em que cada um visa esse preconceito, tem que rever as suas atitudes para rever-se, para ver que não está buscando então o sentido de estar aqui vivendo. Ainda não despertou que aqui aportou para essas mudanças. Atribui a cada ser um significativo valor como espírito. Sim, todos nós. Barbeiro disse que Jesus disse assim:
vós sois deuses. Mas ele disse vós a todos os espíritos do seu rebanho. Vós sois deuses. Se somos deuses, somos muita coisa. Temos certeza disso, que somos muito. E por isso nós temos que fazer muito por nós mesmos. E fazendo por nós mesmos, nós estaremos fazendo pelo ambiente que estamos. Fazendo pelo ambiente que estamos, nós estamos fazendo pelo outro. Fazendo por nós mesmos encarnados, estaremos também fazendo pelos desencarnados que nos acompanham, pelos desencarnados aonde nós estamos. Porque eles veem os nossos esforços para cada dia ser um pouco melhor. Então eles podem se contagiar com isso e buscar o mesmo caminho. Garante que a nossa história é uma construção da nossa experiência evolutiva. Sim, ação e reação. É essa a construção. Cada um constrói, cada um é o arquiteto e engenheiro da sua própria obra. Claro, poderá ter uma ajuda de um pequeno pedreiro, de um mestre de obra, que são os companheiros de jornada. Mas só constrói você mesmo. Você faz o projeto e você faz a obra. Mesmo sabendo que não podemos modificar o passado, que atua em nosso presente, podemos, no momento atual, plantar semente de um novo futuro. Com certeza. E Deus, na sua bondade e misericórdia, nos dá isso na reencarnação. E Ele dá mais. Todo ser é inteligente. E por sermos inteligentes, nós temos essa caminhada. A caravana não está aqui hoje apenas para demonstrar, falar do Espiritismo, que todos já têm essa noção. A caravana está aqui por isso. Porque nós precisamos plantar essa semente. E a caravana tem como sentido dizer, venham. É isso que Leopoldo Machado e todos os contemporâneos daquela época fizeram na viagem. Conclamar. Venham. Venham unir-se. E é essa união que faz com que nós possamos mudar o presente. Porque se hoje nós temos uma federação, um conselho, uma casa espírita, os trabalhadores, para que um possa, junto de grupo de estudo, nós podemos fazer até uma catarse de nós mesmos. Vendo no outro o esforço para melhorar, nós vamos buscar fazer o mesmo. Por isso é que a caravana todo ano se faz presente nas casas espíritas. Jesus, o Evangelho, está na sua hora? Jesus, o Evangelho e o Espiritismo. Jesus é o protótipo do ser plenamente realizado. Ninguém tem dúvida disso. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, a resposta a Kardec foi que o nosso modelo e guia foi uma resposta curta, Jesus. Logo, Ele é o plenamente realizado. Antes da terra, Jesus já estava realizado. Continua agora realizando através de cada um de nós, quando nós assim nos deixamos levar pelo seu Evangelho, nos deixamos levar em descobrir que estamos todos nós sob essa Constituição divina. Logo, um dos propósitos do Espiritismo é reavivar Jesus. Mas não Jesus para ele retornar. Ele deixou um legado. Não escreveu nada. Mas se ele disse tudo de verdade, e só a verdade, ficou. Ficou no éter. E muitos puderam captar e transcrever, colocar em papel, para que hoje a gente pudesse estar aqui tentando entender Jesus. E a caravana faz um papel desse, para que a gente possa, cada ano, estar junto para entender Jesus.
Por isso que é de casa em casa, onde casas diferentes se unem para experienciar ou até mesmo contar o que já tem de experiência nesse encontro com Jesus. Esse é o grande papel da caravana. E a Federação Espírita Baiana jamais poderia deixar que isso acabasse. Porque esse encontro com Jesus é necessário para a nossa evolução. Prepara também o advento de comunidades centradas na busca da perfeição divina, onde medrarão as vivências. Aí você vai falar sobre as comunidades? Então, Marcos vai falar nessas comunidades que Jesus preparou e que agora, com toda essa tecnologia que nós temos, o Espiritismo, através de tudo isso que nós falamos, vem preparando, formando comunidades. Só depende de nós. O movimento espírita só depende de nós. Muito obrigada. Eu me esqueci de falar aqui. Os avisos que Alô? Nos avisos, esqueci de falar que nos dias 23 e 24 de setembro nós vamos ter aqui um evento, seminário em Feira de Santana. O ano passado, na reunião que tivemos com os dirigentes dos centros espíritas, nós escolhemos 3 temas para serem trabalhados neste ano como dirigentes: a área do atendimento fraterno, a área da mediunidade e a área da gestão do centro espírita. Agora, dias 23 e 24, nós vamos ter aqui a presença da companheira Ana Tereza Camasmi, que já por 2 anos seguidos veio à Feira de Santana, na Semana Espírita, e vai estar mais uma vez, e agora lançando o seu livro, Palavras para a Alma. ela tinha um programa na internet. E deste programa, de cada capítulo, de cada edição, ela acabou se transformando em um capítulo do livro. Então, no dia 23, a partir das 16 horas, das 16 às 19, Ana Tereza vai estar falando sobre palavras para a alma. Serve não somente para quem atua na área do atendimento fraterno, serve para todos nós, porque nós precisamos falar muito para a alma e também precisamos ouvir muito para a nossa alma. No domingo pela manhã, das 9 às 12, a temática será vinculada à questão da obsessão. E então a Ana Tereza vai falar sobre o autoconhecimento como ferramenta para o tratamento da obsessão. E isso é de fundamental importância, inclusive está lá em O Livro dos Espíritos, né? O pensamento socrático do conhece-te a ti mesmo. E também o nosso irmão Marco Antônio Pinto, que é do projeto Manuel Filomeno de Miranda, estará falando sobre obsessões sutis e como nós podemos e devemos nos livrar desses processos obsessivos. Então, vai ser um fim de semana bem recheado, a área do autoconhecimento, a área da terapia desobsessiva e também a questão de lidarmos, né, no diálogo, não apenas na casa espírita, no atendimento fraterno, como também nos nossos diálogos, os diálogos íntimos, o nosso diálogo com Deus, o diálogo com aquele que está mais próximo, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, como também na sociedade. Então não percam, aqui na casa já tem ingresso, R$25, e este evento é em prol já da nossa 41ª Semana Espírita de Feira de Santana. E em agosto, não me lembro agora, se é 18 ou 19, nós vamos ter a presença de Éder Lemos, que é o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e vai estar fazendo um trabalho com os dirigentes, né, mas todos aqueles que também quiserem participar, sobre gestão de segurança na casa espírita. Né? Então foram os temas que decidimos trabalhar com os dirigentes, e o ano que vem a gente vai estar abordando outras temáticas, né, para que assim as nossas casas possam também serem contempladas. Bem, como a nossa irmã Zoleida comentou a respeito das comunidades, né, as comunidades centradas na perfeição divina.
E justamente por isso que nós aqui estamos. O Fabiano de Cristo é uma comunidade. O André Luiz, a CEF, né? As demais casas espíritas, outros segmentos, a nossa cidade é uma comunidade. Nós, espíritas, especificamente aqui, escolhemos sermos espíritas nesta encarnação, estarmos em Feira de Santana. Vocês que estão aqui no Fabiano, escolheram o Fabiano, porque está lá no André Luiz, né? Porque de alguma forma somos espíritas que estamos nos reencontrando para melhorarmos as nossas relações, afinarmos ainda mais, como também, se tivemos dificuldades no passado, é também uma oportunidade de se reajustar. E toda a comunidade cristã ela tem princípios fundamentais, e o amor é a máxima dessa comunidade. Nós tivemos uma situação bem interessante agora no Movimento Espírita do Estado da Bahia. O nosso irmão Antônio Barreto Filho, que é o presidente da União Espírita de Vitória da Conquista, ele foi acometido de uma doença grave e os seus rins, e seria necessário que ele fizesse a hemodiálise e o tratamento final, o transplante renal. E aí, quando a companheira Minervina, lá da cidade de Barreiras, né, que durante muito tempo foi coordenadora lá do Conselho Regional, ela se prontificou a fazer parte daquelas pessoas que iriam estar sendo habilitadas a fazer a doação do rim. E não é que ela foi habilitada e ela doou o rim para ela. Na última semana agora, né, a cirurgia aconteceu com êxito, em que um irmão espírita, ela não tem nenhum tipo de consanguinidade com ele, né, é uma família que vai além da matéria, e ela e toda a família, porque várias pessoas da família dela, se não me engano, uma filha, alguns outros também, poderiam ser doadores. E ela disse, não, quem vai doar o rim para Barreto sou eu. São amigos já de longas datas. Barreto ajuda bastante o movimento espírita lá em Barreiras, né? De Conquista para Barreiras. Então a gente começa a observar que situações como essa são necessárias que nós, principalmente nós espíritas, possamos dizer à sociedade. O mundo está tão carente de amor, o mundo está tão carente de uma sociedade mais justa, mais honesta, e não temos dúvida de que a doutrina espírita é este grande ferramenta, este grande pontapé que podemos fazer, não apenas na nossa comunidade interna, como também em outros níveis de comunidade. Não só no plano físico, como também no plano espiritual. Bem, e aí, nessas comunidades, nós podemos estar experienciando novos estados de consciência, né? Começarmos a pensar em novas possibilidades, como os espíritos disseram, de que a doutrina espírita tem como uma grande contribuição, que é destruir o materialismo. É preciso, então, que possamos implantar esses novos estados de consciência para que a humanidade saia da condição que se encontra hoje, de uma vida centrada na matéria para uma vida centrada no Espírito, né? O Espiritismo ele é culturalmente visto como uma fonte de consolação, é uma realidade, nos é apresentado como o Consolador prometido, e nós vivemos momentos de grandes adversidades. Recentemente aqui no nosso país, por exemplo, nós tivemos, né, o evento lá em Brumadinho, em Minas Gerais, em que centenas de irmãos nossos desencarnaram. Isso chocou não apenas o Brasil, não apenas a Minas Gerais, mas todo o planeta Terra. De certa forma se sensibilizou, né, com aquele mar de lamas. Mais recente, no Clube de Regatas Flamengo, também um outro acidente em que jovens, né, promissores atletas de futebol, né, desencarnaram de uma forma muito trágica. E a gente começa a se perguntar, né, para onde vão os nossos entes queridos, os nossos filhos, os nossos pais? Para onde eu vou? Né? E precisamos de respostas
que sejam convincentes, racionais, e a doutrina espírita nos alerta, nos traz essas respostas. No último livro de O Livro dos Espíritos, que é o livro 4, que se trata das esperanças e consolações, os Espíritos já nos alertavam de que nós poderíamos nos comunicar com os nossos entes queridos, não apenas através da mediunidade, como também de outros meios. E hoje a tecnologia pode fazer com que nós venhamos nos comunicar com os espíritos através da transcomunicação. E a consolação no sentido de nos compreendermos como seres espirituais, que somos filhos de Deus, que Deus é bom, né? Que se hoje está difícil, amanhã vai ser melhor, né? Que todo desafio é necessário, que tudo que acontece conosco é justo, é merecido e é necessário, porque existe um plano para todos nós, e o plano nosso é nos tornarmos espíritos puros, né? A escala espírita, Allan Kardec traz isso de uma forma muito clara, bem didática, bastante pedagógica, de que nós um dia seremos espíritos puros. Quando a Zuleika nos apresenta Jesus como sendo um modelo e guia, é um exemplo, é um incentivo, porque todos nós um dia também chegaremos a níveis, a estágios em que o Cristo se apresentou na Terra. Então a evolução, como o Barbedo apresentou sendo um dos pilares da doutrina, é algo que é de fundamental importância para todos nós. E quando havíamos até conversado antes sobre a proposta do tema da Semana Espírita esse ano, né? A jornada iluminativa do ser, é para que nós possamos sair desses níveis em que estamos e perceber que existem outras possibilidades. Que por mais que tenhamos aflições, sejam desta vida, de vidas passadas, que por mais que tenhamos compromissos a serem cumpridos, é preciso também compreender que somos destinados à felicidade, que somos destinados à perfeição. Então, o desafio que temos neste momento na encarnação, ou aqueles que estão aqui nos ouvindo do plano espiritual, é de fundamental importância. Porque precisamos ter esta compreensão. Nós somos filhos de Deus. Deus é justo. Deus é bom. E quer o melhor para todos nós. Então, a doutrina traz, né, esse viés da consolação, mas ao mesmo tempo também ele apresenta no aspecto da filosofia, no aspecto da ciência, né, principalmente aos estudiosos, aparece como ciência que estuda a origem dos espíritos, a natureza dos espíritos e o destino dos espíritos. Para onde vamos, não apenas no plano espiritual, como também a ascensão evolutiva. E como aqui dissemos, todos nós um dia seremos espíritos. Também dos espíritos no mundo corporal e o dinamismo evolutivo até a nossa união com Deus. Que aqui Paulo nos apresenta os espíritos da necessidade de gravitarmos em torno de Deus, através do amor, da justiça e da ciência. Somente assim que nós estaremos vivenciando esses estágios mais evolutivos. Para que em comunidade nós possamos organizar e facilitar o entendimento da doutrina e também fazermos com que a nossa comunidade seja mais vinculada a princípios espirituais, o movimento espírita amplia e faz emergir a consciência de mortalidade em seus adeptos através de processos de autoeducação com base na prática. Bem, todos nós aqui temos certeza da imortalidade. Temos, é claro, isso. É claro. Como é que é isso? Imortalidade. Porque para mim
Porque se derruba o princípio da imortalidade, não tem vida no mundo espiritual. Não tem comunicabilidade com os espíritos. Não tem vida em outros planetas. Né? Isso aqui a gente precisa carregar não apenas no intelecto e no discurso, mas a nível vivencial. É de grande relevância. Quantos aqui não participam de reuniões mediúnicas e dialogam, né, com os espíritos, que são próprios médicos, e que os espíritos se comunicam através deles? Então, independente dessa experiência que nós temos de leituras de livros, né, que foram trazidos por espíritos, mas no nosso mundo íntimo isso precisa estar bem claro, através de uma autoeducação, de que eu preciso me compreender como ser espiritual. Momentaneamente estou na Terra, mas eu sou espírito. E fazer com que as nossas relações, né, interpessoais, sociais, comunitárias, ecológicas, elas possam ser baseadas no amor e na caridade. E não apenas entre os espíritas. Né? Porque fazer isso dentro da casa espírita é mais fácil. Mas com a outra comunidade, a comunidade familiar, a comunidade do ambiente de trabalho, a comunidade da sociedade em que vivemos, né? É preciso então que haja um esforço intenso de nossas partes. Desenvolver uma relação essencial com o sagrado, aproximando-se da vivência em comunhão com Deus pela prática da lei de adoração. E os grandes avatares que vieram à Terra nos ensinaram isso. E o grande exemplo é Jesus, que nos traz o Pai Nosso como sendo um diálogo com Deus de grande importância. Né? Não é uma oração apenas. É um convite que Jesus nos faz a dialogarmos com o Pai. Bem, o movimento espírita ele promove a união dos espíritos, estimulando a criação de comunidades espirituais, né? Amplia os laços afetivos e culturais entre as instituições espíritas, entre as casas espíritas. A nossa regional hoje tem 46 centros espíritas. Feira de Santana tem aproximadamente 34, 35 espíritas. E é preciso que nessa comunidade nós possamos estar intercambiando, né? Daqui a pouco ali vai se falar sobre um evento que aconteceu esse fim de semana no Boa Nova. O Fabiano de vez em quando faz evento, né? Outras casas, independente de fazer, vamos visitar. Allan Kardec, inclusive, se chama Viagem Espírita, é de muita importância que a gente possa ler, né? Porque Kardec passou por muitos percalços também. Não imaginemos que os espíritas da época dele eram diferentes de nós, não. Bem parecidos. Né? E ele encontrou muitas dificuldades, e com muita paciência, foi compreendendo e fazendo esse trabalho de formiguinha, de estimular as instituições e aos espíritas, para que em comunidade pudessem ser diferentes do mundo materialista nos apresenta. O que é a experiência espírita para a sociedade, a fim de estimular essa renovação em sociedade, nós estamos tomando. O nosso país, praticamente, está passando por um momento de muitas turbulências. A gente pode tirar o microfone, pode ser? É o fio, Marco. Puxa, deixa ele ter. É que se você ficar movimentando toda hora, ele vai sair do... A dobra é fácil. A dobra. A dobra. Nosso país, especialmente, está vivendo um momento de muita tensão, né? Situações que vão mexer na sociedade de uma forma como um todo. Nós precisamos ter muita habilidade e nos lembrando das máximas do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
as tomadas de decisões que estão para acontecer, né? E